Bom dia, nós estamos começando mais uma reunião da nossa Comissão da Ordem Social, pedindo inicialmente desculpas pelo nosso atraso, nossa reunião pautada pelas 9 horas, mas a Câmara tem feito um movimento importante, que é de buscar fazer a transmissão ao vivo pela TV Câmara e também pelo site da Câmara dessas comissões. É uma forma que nós estamos encontrando de popularizar um pouco mais os trabalhos internos da Casa, valorizar um pouco mais também os trabalhos dos vereadores e fazer da nossa comissão um instrumento a mais, para que as pessoas entendam esse trabalho e que possam se utilizar também dessa comissão para defender os seus direitos. Hoje a nossa comissão está pautando 3 assuntos que nós entendemos sejam assuntos de interesse da nossa comunidade. Nós vamos tratar sobre a precarização dos trabalhos dos servidores terceirizados da Prefeitura, sobretudo aqueles que prestam serviços para a empresa Gocil. Nós vamos tratar também de um primeiro relato dos trabalhos que a comissão vem fazendo sobre as condições da saúde do município e também as condições dos equipamentos de saúde do nosso município. Esse é um trabalho amplo, um trabalho bastante complexo, e hoje nós vamos dar uns primeiros relatos daquilo que nós, enquanto vereadores individualmente e também enquanto comissão, temos feito nesse último período. E por último, um terceiro assunto que eu entendo, que nós entendemos também bastante importante, nós vamos tratar de uma campanha a ser lançada muito brevemente pela nossa Comissão da Ordem Social, que envolve questões ambientais, questões de saúde e também questões do transporte do nosso município. A ideia é que nós façamos um lançamento num curto espaço de tempo de uma campanha de valorização do ciclista, de popularização do uso da bicicleta, levando em consideração que nós temos uma cidade absolutamente planificada, voltada para o exercício, voltada para a utilização das nossas bicicletas, mas entendemos que há ainda uma disparidade muito grande entre a organização do nosso trânsito atual, a utilização da bicicleta e também o respeito dos proprietários, dos condutores de veículos ao ciclista, ao uso da bicicleta. Então nós queremos com essa campanha iniciar um preparo para que a nossa cidade venha ao longo do tempo se adaptando para a utilização cada vez maior das bicicletas. Então são 3 assuntos que nós vamos tratar nessa manhã. Eu gostaria de justificar a ausência de um dos membros da nossa comissão, que é o Tenente Santana, que hoje pela manhã teve um problema de saúde na família e não pôde estar presente na nossa reunião. Eu presido a comissão e temos aqui o nosso membro, o vereador Dr. Lapena, um grande vereador da nossa casa e que muito tem nos ajudado na nossa comissão interna da Ordem Social. Nós organizamos então a nossa pauta. Primeiramente, nós vamos relatar aquilo que já estamos fazendo com relação às nossas empresas terceirizadas do município. Em seguida, passaremos a tratar sobre o tópico da saúde e também, por fim, falaremos sobre o artigo 201 do Código Brasileiro de Trânsito, que trata sobre as questões voltadas à proteção do ciclista. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso amigo, nosso companheiro de Câmara, Dr. Lapena, para que ele possa também fazer uma saudação nessa manhã. Bom dia. A importância dessa reunião aqui é muito grande, porque essa comissão trata de assuntos extremamente relevantes e de problemas relacionados à nossa população. Nós temos feito um trabalho focado realmente na prevenção, mas infelizmente vários casos aí são denúncias de que não está sendo cumprida a legislação. Então o processo de fiscalizar e de tentar trazer medidas que possam viabilizar aí a correção dessas irregularidades. Bom, nós fizemos então, para falar aqui da questão das terceirizadas, nós fizemos um levantamento pelas ruas da cidade, acompanhando o exercício dos trabalhadores de uma empresa chamada Gocil, que presta serviço para o nosso município, e que nós pudemos visualizar situações de alta precarização do exercício desse trabalho. A Gocil é uma empresa que tem funcionários alocados
internamente em vários equipamentos, em vários prédios públicos, e tem também um conjunto de trabalhadores fazendo a prestação do serviço de asseio, de conservação, sobretudo na área de capina, das ruas, avenidas, lotes do nosso município. E a situação que nós encontramos é que boa parte desses trabalhadores são trabalhadores já de uma idade bastante avançada, trabalhadores numa situação de risco, de penúria, realizando trabalhos muito pesados, incompatíveis com a sua idade, incompatíveis inclusive com a sua condição física, e pudemos encontrar situações gritantes, como uma mulher grávida de 8 meses, trabalhando na capina sob sol extremamente forte e sem nenhuma condição de preservar a sua saúde, de preservar a saúde do seu bebê, inclusive. Nós fizemos várias conversas com esses trabalhadores e pudemos também levantar algumas situações a qual a comissão tem questionado. Uma delas é a retirada do conjunto do seu olerite, do olerite desses trabalhadores, a retirada do pagamento da insalubridade. A insalubridade, todos sabem, é um percentual pago a mais no salário do trabalhador, justamente por ele estar exposto a situações de risco. E nós visualizamos, encontramos situações de riscos eminentes no exercício desse trabalhador. É evidente que se um trabalhador está na capina de mato alto, ele está ali em contato com cobra, com escorpiões, com vários animais peçonhentos. Esses trabalhadores fazem a coleta, fazem a retirada de animais mortos, fazem a coleta de vasilhames, de material corrosivos, de materiais prejudiciais à sua saúde. Então é evidente, além da condição das intempéries, pelo sol forte, nós entendemos que esses trabalhadores fazem jus ao pagamento da insalubridade. E nós não entendemos por que a insalubridade foi retirada do salário desses trabalhadores. Então nós oficiamos a empresa se negou inclusive a prestar esclarecimentos à nossa comissão, e isso nos fez levar a uma medida mais drástica, que foi oficializar o Ministério Público do Trabalho e também a Subdelegacia do Trabalho, para que ambos em conjunto possam atuar nesse assunto, possam levantar as situações aventadas pela nossa comissão e que possam relatar a essa comissão, então, as condições efetivas de trabalho dessas pessoas e, evidentemente, ao nosso ver, que possam promover as adequações necessárias para que os trabalhadores tenham melhores condições de trabalho e para que esses trabalhadores também possam ter aquilo que lhe é de direito. Uma situação de emergência é que nós solicitamos que aquelas pessoas de uma idade mais avançada, pessoas mais idosas, e as pessoas, as mulheres grávidas, elas pudessem ser retiradas da área externa, ou seja, da capina, desse serviço mais penoso, e que essas pessoas pudessem então ser alocadas dentro dos prédios públicos onde a empresa já presta serviço, na área de faxina interna, na área de manutenção desses equipamentos, mas na área interna. Então são situações que nós já encaminhamos, que nós estamos aguardando o posicionamento do Ministério Público do Trabalho e também da Subdelegacia do Trabalho, bem como nós oficiamos também a Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura para que se posicione. Então eu espero que na próxima reunião da nossa comissão nós já tenhamos esses relatos mais objetivados para trazer para a nossa comissão e também para as pessoas que estão acompanhando a partir de agora as nossas reuniões. Posto esse primeiro item, quero já passar, não sei se o doutor quer fazer algum comentário, fica à vontade, sobre esse trabalho da comissão. Eu acho constrangedor, essa casa já pautou aí o trabalho do trabalhador rural, cortador de cana, que morria ali durante o trabalho por condições desumanas. Um sol imenso,
uma necessidade de cortar uma quantidade imensa de cana. Isso me traz a reflexão sobre a importância que eu acho fundamental do poder público investir na formação profissional do indivíduo que não teve uma outra oportunidade na vida. Então nós temos aí cursos de marceneiro, de pedreiro, de encanador, porque quem procura um serviço como esse aí, braçal, pesado, nessas condições insalubres, é porque não teve outra oportunidade na vida. Principalmente pessoas com mais de 40 anos, que sabem que se não tiver isso, vão viver do quê? Então, havendo um incentivo aí à qualificação profissional, nós vamos permitir que essas pessoas, 40, 50, 60, até 70 anos, capinando rua, tivessem uma possibilidade de ter um futuro melhor. E fico constrangido, porque foi feita uma convocação para que os representantes da empresa viessem aqui prestar aí os esclarecimentos e, infelizmente, não compareceram. Perfeito. A ideia é que nós possamos, com as nossas reuniões, sistematicamente, dar maior conteúdo às nossas discussões, dar também maior visibilidade aos trabalhos das comissões. E, evidentemente, nós entendemos que essa publicização do trabalho da nossa comissão, ela servirá também como um elemento maior de pressão, tanto para que os órgãos oficiais também se movimentem e rapidamente, assim como nós entendemos que essa publicização do nosso trabalho servirá também para que o poder público se posicione mais claramente e que a própria sociedade também consiga visualizar e consiga entender a importância desta Câmara e também a importância do trabalho da nossa comissão interna. Como presidente dessa comissão, nós pautamos um segundo assunto. Evidentemente que o trabalho não se resume ao relato que nós estamos propriamente colocando aqui nessa manhã, mas o relato ele pauta uma extensão bastante grande do trabalho efetivo que nós temos feito nas ruas em busca das informações que nos são passadas. Penso, Dr. Lapena, que uma questão importante de colocar para as pessoas que estão acompanhando a nossa audiência é para que vocês que estão em casa, que estão vivenciando o problema, seja na área ambiental, seja na área de transporte, seja na área da saúde, que vocês possam alimentar a nossa comissão também desses reclamos, dessas denúncias, porque é através das observações dos senhores e das senhoras que nós temos condições também de pautar e melhor alinhavar as nossas ações aqui enquanto vereador. Então qualquer sugestão, qualquer denúncia pode ser enviada no e-mail de um dos componentes dessa comissão, no meu e-mail pessoal, no e-mail do Dr. Lapena e também no e-mail do outro membro dessa comissão, que é o Tenente Santana. Os nossos e-mails estão sempre aparecendo aqui embaixo do vídeo e nós vamos aguardar as contribuições dos senhores. Então, o segundo assunto da comissão de hoje é sobre a questão de relatarmos algumas situações que nós estamos trabalhando, buscando também qualificar um pouco mais a nossa intervenção e exigindo um pouco mais de qualidade na nossa saúde pública. Gostaria, Dr. Lapena, que o senhor pudesse relatar então a sua parte desse trabalho para que depois eu possa retomar aqui e também passar aquilo que eu tenho feito. Bom, Nascimento, nós recebemos várias denúncias. Eu, por ser médico, estar sempre dentro dos hospitais, das unidades de saúde, acaba virando uma referência para esse tipo de reclamação. Então, um questionamento que eu recebi, inclusive hoje, mas já venho recebido há alguns dias, foi em relação ao processo de seleção da Fungota. A gota de leite vai ser gerida por essa fundação, e foi feito um processo seletivo que gerou insatisfação. Os critérios seriam análise curricular, mas o que foi decidido aí que seria importante nesse currículo para qualificar as pessoas? Pessoas com grande experiência ficaram de fora do processo seletivo, enquanto pessoas com pouca experiência foram qualificadas. Então eu gostaria de ter uma resposta aí da Fungota, da Secretaria Municipal de Saúde, deixando claro quais foram os critérios utilizados, o que pesou mais na hora de você escolher a pessoa que vai prestar o serviço, até que efetivamente seja realizado um concurso público. Foram centenas, quase milhares de pessoas que se inscreveram ao Nascimento. E realmente você cria uma expectativa, gera uma ansiedade
e depois uma frustração. Eu sei que o número de cargos ali vai ser muito menor do que o número de inscritos, né? Mas eu gostaria de mais transparência, de mais clareza em relação aos critérios. Um outro questionamento, Nascimento, que eu acho importante de ser levado, né, que o Sismar nos trouxe esse questionamento, a população também, a situação dos postos de saúde no nosso município. Foi relatado que vários postos não teriam condição de atendimento e que a vigilância sanitária seria conivente e inoperante em relação a esses questionamentos. Eu visitei a vigilância sanitária, vistoriei todos os processos de fiscalização e averiguação e todas as situações de irregularidades foram expostas. E eu vi que realmente a vigilância fez o seu trabalho. Eles têm os relatórios bem completos, né, expondo aí das necessidades mais simples até as mais importantes, as solicitações que eles fizeram, as demandas que eles propuseram. Eles fecharam 3 unidades de saúde. Eu vi que algumas unidades haviam solicitado o alvará foi expedido e a enfermeira responsável não foi à vigilância buscar. A vigilância tem que fazer a averiguação, emitir o alvará, mas ela não tem obrigação de levar o alvará até lá. Então, desde a enfermeira que não foi buscar o alvará, a enfermeira que não solicitou a vistoria, anualmente essa vistoria é obrigatória e tem que ser solicitada, como qualquer clínica médica, qualquer empresa que preste serviço à saúde. Então eu vejo que a vigilância realmente cumpriu o seu trabalho. Agora cabe à Secretaria Municipal de Saúde dar conta da demanda. Visitando as unidades de saúde para verificar várias denúncias, né, sobre falta de medicamento, médicos que não cumprem horário, dificuldades do atendimento, inadequação física, principalmente, porque as nossas unidades de saúde são prédios antigos que não foram feitos para cumprir a legislação atual. Então fica inadequado. Os portadores de necessidades especiais sabem da dificuldade. Alguns lugares que tem escadas, como é que um cadeirante vai subir uma escada se o prédio não tem um elevador? Piso inadequado, a calçada inadequada, corredores estreitos, onde não passa uma maca. Você tem um paciente que está acamado em casa, ele vai ser transportado de maca e você tem a dificuldade aí para que ele tenha um local adequado de atendimento. A falta de material para atendimento de emergência, falta de oxigênio em postos de saúde. Eu sei que a saúde é subfinanciada, que o SUS é realmente perfeito no papel, mas na hora de cumprir com o compromisso financeiro para dar a adequação, ele é insuficiente. Eu vejo que esse problema vem de cima, mas na hora que a prefeitura assume a gestão da saúde, ela é obrigada a resolver. A secretária da saúde, o prefeito, são responsabilizados pelo que não funciona. Então eu sei que é necessário aí um estudo, é necessário financiamento, mas as condições mínimas de funcionamento têm que ser adequadas. Nós não podemos dar à população um atendimento inadequado. Nós sabemos das filas de exames às vezes caríssimos que hoje são solicitados, que a medicina não deixa de evoluir. A cada dia surge um novo tratamento, um novo medicamento. Nós vemos uma situação aí de um garoto que está arrecadando fundos para fazer um tratamento na China, que no Brasil ainda não é disponível. Daqui a pouco vai estar disponível e as pessoas vão ter a necessidade e vão exigir também. Então eu vejo que é um trabalho exaustivo e é um trabalho que nunca vai acabar, pela evolução da medicina, pelo subfinanciamento da saúde e pelas estruturas que nós temos hoje. O que seria o ideal? Fazer novas estruturas focadas aí no século XXI. Mas o custo que isso gera fica realmente insustentável para o município. Então acredito, Nascimento, que o problema da saúde vai continuar sendo o mais importante da nossa população nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Perfeito. Carla Pena, uma situação, talvez, nesse trabalho que o senhor fez bem, nós também, eu procurei 2 situações. Uma preocupação muito grande que nós temos é com a criança e o adolescente e com a outra extremidade, que é o idoso. Então nós também procuramos os equipamentos, os serviços que são prestados e algumas situações que nós entendemos ser gritantes, que nós possamos fazer uma intervenção mais urgente justamente nessas 2 pontas, que é o atendimento à criança, que é o atendimento ao idoso. Porque se ajustarmos essas 2 extremidades mais frágeis da nossa sociedade,
nós teremos também já uma grande melhora naquilo que é intermediário, né, que é o adolescente, que é a pessoa adulta. Araraquara não pode ainda conviver com uma mortalidade infantil na casa dos 2 dígitos, né? Então nós temos várias situações vinculadas também ao atendimento da criança ou adolescente e também ao idoso, que nós entendemos precisa ser feitos vários ajustes. Então nós estamos mapeando também os índices, estamos mapeando esses equipamentos, estamos mapeando esses serviços e queremos, no decorrer desse trabalho da nossa comissão, também apresentar um conjunto de propostas que possam dar um suporte mais adequado ao atendimento. Nesse relato que o senhor faz, Dr. Lapena, eu penso que tem dois instrumentos poderosos que podem ajudar essa comissão, que pode reverter em benefícios para a sociedade. Primeiro, o Ministério Público. Segundo, a Defensoria Pública. E é importante falar isso para as pessoas, porque quando você recorre ao Ministério Público, evidentemente que você deve fazê-lo no extremo da necessidade. No extremo da necessidade. Então, antes de recorrer ao Ministério Público, ou mesmo à própria Defensoria, feito o trabalho, realizado esse trabalho feito pelo senhor, eu sugiro à nossa comissão, que nós possamos oficiar, então, à entidade sindical, ao SISMAR, para que eles enviem essa casa, essa comissão, por escrito, né? Porque até agora também se falou muito, né? Muitas palavras, muitas denúncias, mas que o sindicato possa, então, apresentar uma denúncia formal à nossa comissão, e pontuar por escrito, até pela experiência funcional que eles têm, sobretudo os trabalhadores da vigilância sanitária, pela experiência funcional que eles têm, que eles possam nos subsidiar, nos alimentar mais dessas informações, para que nós possamos exigir do poder público as alterações necessárias e, se for o caso, inclusive pedir uma parceria no trabalho junto ao Ministério Público. Então eu penso que a comissão possa oficiar o sindicato, a própria vigilância, a Secretaria da Saúde e também a Secretaria de Obras, porque o senhor traz uma situação importante, que é a não adequação dos prédios públicos para situações, sobretudo, das pessoas com deficiência. Então eu penso que oficiarmos também a Secretaria de Obras seria bastante importante para fechar essa primeira parte do trabalho que o senhor e que nós fizemos voltado a essa questão da saúde. Ainda sobre esse meu trabalho também, nós levantamos algumas situações, fruto de denúncias de algumas pessoas, que são situações que colocam em risco, evidentemente, as pessoas e que nós não entendemos ainda exatamente a situação que se encontra, essas situações dentro da saúde, e que nós precisamos ter maiores esclarecimentos. Uma dessas situações que eu estou pautando é a paralisia, né, das chamadas cirurgias bariátricas. Pessoas obesas que precisam fazer essas cirurgias, que é a cirurgia de redução do estômago, algumas assim numa condição subhumana de vivência, né, com muita dificuldade de tocar a sua vida. E nós, ainda por uma forma não esclarecida pela Secretaria da Saúde, essas cirurgias estão paralisadas. Mas se não bastasse estarem paralisadas, essas pessoas obesas, elas não vêm sendo acompanhadas no seu dia a dia. Então aquilo que já é grave pode se agravar ainda mais justamente por essa ausência do município de estar acompanhando o dia a dia dessas pessoas. Então é uma situação também que nós queremos, a partir dessa reunião, estar exigindo um relato mais apropriado por parte da Secretaria da Saúde. Uma outra situação são as chamadas colonoscopia, que também houve uma paralisação, pessoas há 2 anos na fila para fazer esse tipo de exame, e que nós também estamos oficiando a Secretaria da Saúde para que por escrito se posicione, né, e que resolva de pronto também esse tipo de problema,
sob pena de nós recorrermos ao Ministério Público de uma forma também bastante urgente. Então são situações que a nossa comissão tem trabalhado nesse último período, e eu reafirmo aqui para que as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, para que elas possam também enviar as suas demandas, as suas denúncias, que façam chegar essas denúncias a nós vereadores, para que nós possamos fazer a nossa função de fiscalização da atividade do Executivo. Ainda com relação à saúde, nós temos conversado com a Defensoria Pública, sobretudo em situações que estão afetando as pessoas com paralisia cerebral, as pessoas com deficiências físicas, que são pessoas também que estão, vamos dizer, desacompanhadas, que estão recebendo, sobretudo as pessoas com paralisia cerebral, recebendo um atendimento muito aquém daquele que realmente essas pessoas necessitam e fazem jus por direito. Então, é uma outra gama de trabalho que a nossa comissão também tem desenvolvido, para que nós possamos criar um ambiente de compreensão técnica, porque nós não somos técnicos, o doutor sim, é um médico, mas eu tenho formação jurídica, tenho formação de gestão pública, o outro membro, que é o Tenente Santana, também tem uma outra formação. Então nós precisamos muito, na questão da saúde, sobretudo do apoio, do aporte técnico, do conhecimento do Dr. Lapena, e também do conhecimento técnico dos nossos servidores dos equipamentos. Nós estamos criando um cenário de aprofundamento e de conhecimento técnico que possa nos embasar para uma representação futura junto ao Ministério Público e junto à Defensoria Pública. Então esse é o trabalho que a comissão, num breve relato, Dr. Lapena, porque cada situação que nós estamos colocando aqui são horas de trabalho, são horas de pesquisa, de visita nas unidades, mas nesse breve relato é o que nós temos feito enquanto comissão da ordem social vinculados à questão da saúde. Então eu espero que já na próxima reunião da comissão nós tenhamos já algumas situações mais também objetivadas em termos de resposta desses órgãos que nós vamos oficiar ainda no dia de hoje, entre hoje e amanhã. Alguma consideração a mais, Dr. Lapena? Bem, Nascimento, a questão que você levantou da paralisia facial, como diversos quadros aí que afetam aí bebês e crianças, eu já conheci trabalhos aí, principalmente aí Finlândia, Suécia, Noruega, que tem um padrão de desenvolvimento imenso, muito superior às condições que nós apresentamos de saúde no Brasil, e que nós sabemos que o quadro de paralisia cerebral é decorrente de uma falta de oxigenação. Diferente de outras doenças, são consideradas síndromes. Então a intensificação aí da relação da mãe com o feto, as condições adequadas para um parto, o acompanhamento imediato das crianças que nasçam com patologias, porque quanto mais precoce o início do tratamento, melhor. Que a cidade tivesse algo semelhante a uma ACD, mais pública, que pudesse ter outras verbas de financiamento, para que desde o instante do diagnóstico pudesse ser feito um trabalho muito intenso para prevenir as sequelas. Que depois que o quadro já está estabelecido, com limitações, com retrações, fica muito difícil de ter qualquer ganho, qualquer progresso. Agora, o bebê recém-nascido, bem estimulado, com uma equipe multidisciplinar fazendo o desenvolvimento e o acompanhamento, a evolução seria muito mais favorável. Então, deixo essa ideia aí, como médico, como membro da comissão, como vereador, para que nós busquemos a possibilidade de ter uma estrutura desenvolvida para, desde o início do diagnóstico, até o fim da vida dessa criança, que às vezes vai ser longo, mas na maioria das vezes é curta, e nós sabemos que a criança com paralisia cerebral tem uma estimativa de vida muito reduzida em relação à pessoa normal, pelos problemas de deglutição, refluxo, pneumonias com frequência. Perfeito. Então nós estamos fechando esse ponto da saúde e vamos abrir um terceiro ponto que diz respeito ao transporte aqui em Araraquara. Então, antes de falar, eu queria pedir para o William soltar um vídeo que é um dos vídeos que nós vamos trabalhar
ao longo do próximo período, no sentido de popularizar tanto a questão das ciclovias, das ciclofaixas, a popularização e o incentivo do uso das bicicletas, e que nós vamos também procurar fazer um trabalho de conscientização dos nossos motoristas e de respeito, evidentemente, dos nossos ciclistas. Sempre lembrando que Araraquara é uma das cidades com maior densidade de automóveis por morador, e que nós precisamos começar efetivamente a pensar a nossa cidade para daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então nós vamos passar o vídeo para abrir aqui um pouco da nossa exposição. No primeiro vídeo dessa série, a gente prometeu que ia te contar por que a CET não fiscaliza nem pune o motorista que desrespeita o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, aquele que protege o ciclista das finas de alguns motoristas. Bem, muita gente deve achar que isso acontece porque os agentes de trânsito, os marronzinhos, estão mais preocupados em autuar quem estaciona em local proibido ou quem fura o rodízio. Nada disso. O que acontece é que o marronzinho não está autorizado pelas instâncias superiores da CET a fiscalizar essa infração. Ele precisaria de permissão e de treinamento para a tarefa, mas isso nunca aconteceu. Acredite, ainda que testemunhe a infração, o agente de trânsito fica de mãos atadas. Somente a Polícia Militar está autorizada a multar o motorista que não respeita a distância mínima ao ultrapassar o ciclista. Mas nossos policiais também não são orientados para isso. A CET argumenta que é impossível medir, a olho nu, a distância de 1,5 m. Mas quem anda de bicicleta nas ruas sabe muito bem que as finas de motoristas nunca acontecem a 1,49 m de distância, nem a 1,40 m, nem 1,20 m. As finas são sempre a 30, 15, até 5 centímetros de distância entre a lataria do automóvel e o guidão da bike. Agora me diz, você não acha que a diferença entre 1,5 m e 15 centímetros é facilmente perceptível aos olhos de um agente de trânsito? Bom, mas no fim das contas o maior problema não é nem esse argumento inconsistente da CET. O problema é a sua omissão e nem ao menos debater o assunto. No ano passado, uma jornalista de São Paulo tentou por meses escrever uma reportagem sobre esse tema. Entrevistou ciclistas, conseguiu dados oficiais sobre multas, mas quando pediu para falar com algum responsável da CET, só recebeu negativas. Ninguém lá se pronuncia. Se há tantos ciclistas morrendo por causa do desrespeito à lei do 1,5 m, por que o assunto não é prioridade para a CET? Em entrevista, uma especialista em medicina do trânsito deu a pista. A morte de ciclistas ainda não representa grande prejuízo aos cofres públicos, como por exemplo mortes de pedestres ou motociclistas. Quando os ciclistas começarem a morrer mais e a dar prejuízo, aí sim, segundo ela, o poder público tomará providências. Agora eu te pergunto, qual será o número de mortes que faz acender o alarme da prioridade para essa gente? Enquanto a CET e a Prefeitura não priorizarem de verdade a educação e a fiscalização no trânsito, capacete, luzes ou qualquer outro item de segurança que você conheça, nunca serão suficientes para proteger você, ciclista, de quem chega perto demais do seu corpo com 1 tonelada de aço. Nos foi enviado por uma pessoa da cidade. Essa é uma movimentação que está sendo feita em âmbito nacional. Vocês percebam e perceberam evidentemente que está vinculado esse vídeo à operacionalização em São Paulo, chamados marronzinhos, e também a ECT, mas evidentemente que a ideia é que nós possamos transportar essa proposta educativa, de defesa dos direitos dos ciclistas para Araraquara. Porque em São Paulo, como em Araraquara e qualquer outra parte, a ideia de você massificar o uso da bicicleta, ela se faz cada vez mais presente.
pelas questões ambientais, pelas questões culturais, pelas questões de custo. E Araraquara, por ser uma cidade que tem várias questões envolto a esse tema, primeiro, nos últimos anos nós tivemos um incremento, um aumento de cerca de 40% no número de automóveis. Isso é uma coisa realmente a se pensar, né? Que tipo de cidade, que estrutura nós temos na cidade para continuar a absorver esse crescimento estrondoso de automóveis nas nossas vias. Uma segunda situação é a precarização do transporte público. Uma terceira situação é o custo desse transporte público. Uma quarta situação é a planificação da própria cidade, que facilita o uso da bicicleta. Então nós queremos, a partir desse momento, iniciar esse debate, de fato pensando Araraquara para daqui a algumas décadas, preparando Araraquara para daqui a algumas décadas, tentando conciliar a relação do nosso desenvolvimento econômico, social, mas também trazê-lo para a planificação do nosso desenvolvimento cultural, ambiental e de preservação de direitos. Então a ideia desse vídeo é fazer uma primeira provocação interna aqui na Câmara Municipal, chamando a atenção dos vereadores e, evidentemente, procurando chamar a atenção dos órgãos públicos inicialmente e, evidentemente, também chegando até a sociedade para que nós tenhamos esse esse reencontro de situações. Fazer com que o poder público, através da coordenadoria de trânsito, através dos nossos agentes de trânsito, fazer com que eles se despertem para essa questão, primeiro, para a fiscalização, fazer com que os nossos gestores públicos, Secretaria de Obra, Planejamento, comecem a pensar as nossas vias, podendo absorver ciclovias, ciclofaixas, ou seja, essa primeira movimentação é um esforço da nossa comissão de trazer para o debate essa nova replanificação do ciclismo em Araraquara, como meio de transporte, como utilização para o esporte, para a saúde, para o lazer. Nós temos uma parceria já com algumas ONGs que vai subsidiar esse nosso trabalho e entendemos que esse seja também um trabalho importante, sobretudo porque é lei. Como bem disse esse vídeo que foi apresentado, o artigo 201 do Código Brasileiro de Trânsito, ele é bastante claro quando diz: deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta, ou seja, quem fizer isso, está inculto em receber uma infração média e uma penalidade de multa. Então nós queremos começar a trabalhar esse assunto aqui em Araraquara, e a nossa comissão tem por incumbência, tem por interesse fazer essa primeira agitação, essa primeira movimentação, pautar esse assunto aqui na nossa cidade. Então hoje é um primeiro relato. Eu espero que os nossos ciclistas, que os simpatizantes, que as pessoas que tenham aí uma consciência maior e um interesse nesse assunto, possam nos procurar para que nós possamos, então, dar um volume maior nesse debate, quem sabe chamar, Dr. Lapena, uma audiência pública num curto espaço de tempo, já com as autoridades, trazer os novos vídeos nas nossas próximas reuniões, para a gente ir dando corpo a esse assunto. Dr. Lapena. Araraquara é uma cidade centenária. Você vê rua, chama leito carroçável. Então Araraquara foi planejada, o centro da cidade, que é a área mais antiga, o trânsito de carroças
e animais. Agora, a bicicleta convive com a carroça, porque a carroça tem uma baixa velocidade. Nós vemos hoje uma pressa que existe nos motoristas e essa pressa é a maior causa dos acidentes. O limite de velocidade de 40 por hora não é respeitado. Nós vemos carros aí com velocidades impressionantes, parecendo uma pista de corrida dentro da cidade, principalmente no período noturno. Então, a meu ver, falta consciência aos motoristas. Por mais que se multe, Araraquara é uma cidade que multa demais, nós continuamos tendo violações do semáforo, muitos acidentes em cruzamentos, muitos atropelamentos. Então, enquanto o motorista não mudar a sua cabeça, o agente público ele tem que fazer algo. Nós vemos cidades da Europa, países como a Holanda, que o ciclista é prioridade. Em várias regiões é proibido o tráfego de qualquer veículo motorizado, na maior parte do dia. Então o caminhão que faz a entrega, que vai buscar o detrito, ele vai ter horário específico, e principalmente à noite, quando as pessoas já estão dormindo. É fundamental que Araraquara pense para o futuro. Nós temos que ter ciclovias, nós temos que diminuir a quantidade de veículos, a poluição gerada, só que bicicleta não paga IPVA. Então, enquanto o carro for uma fonte de arrecadação, vai haver um estímulo para cada vez mais você ter veículos. Agora, o custo que a população tem com os acidentes, com a falta do exercício que o ciclista pratica, né? Eu fico preocupado, Nascimento. Eu não vejo nenhuma política pública de apoio ao ciclista no Brasil, e a nossa cidade faz parte dessa realidade. Então seria interessante que os nossos gestores tivessem uma visão diferenciada sobre o assunto. Eu tenho certeza que se tivéssemos uma possibilidade maior, teríamos muito mais ciclistas, muito menos obesos, muito menos hipertensos, diabetes controlado. É uma questão de saúde pública também, não somente de trânsito. Eu acho que essa situação que você levanta, Lapena, é muito bem lembrado. Quando nós estamos fazendo esse trabalho, ele não pode ser minimizado como o passeio da bicicleta. Ele tem que ser compreendido justamente dessa forma. Estamos construindo uma política pública voltada à saúde, voltada à educação, porque a ideia não é criar mais um instrumento ou mais um movimento que impute pena, multa nas pessoas, então é um movimento de educação no trânsito. Então eu espero que as pessoas também que estão acompanhando o trabalho da nossa comissão tenham realmente essa leitura perfeita, como você acaba de colocar. Que é um trabalho voltado à preservação da saúde, das questões ambientais, das questões culturais, das questões econômicas, porque como você bem disse, é um transporte barato, não paga IPVA, uma bicicleta tem um custo relativamente muito mais baixo do que uma moto, do que um carro. Então eu espero que as pessoas possam ter essa compreensão e não minimizar o trabalho dessa comissão, mas entender tudo aquilo que tem por detrás, inclusive, dessa nossa primeira movimentação. Nós fechamos aqui os nossos 3 pontos. Alguma consideração a mais, doutor Lapena? Deixar claro à população que nós estamos à disposição para receber as denúncias e as sugestões. O nosso trabalho ele já é intenso, mas se você traz algo que não é do meu meio, do meio do Nascimento, nós temos como correr atrás, nós temos como buscar uma solução para o que está acontecendo. Então a participação popular é fundamental para que o trabalho do vereador seja mais efetivo. Bom, então só para terminar aqui, esclarecendo para as pessoas, essa é uma reunião da Comissão da Ordem Social, uma comissão interna da Câmara Municipal. A Câmara Municipal, por força do seu regimento interno, ela tem a composição de várias comissões. Então cada grupo de vereadores, eles integram uma determinada comissão. Essa comissão da ordem social é presidida por mim, tem membros o Dr. Lapena e também o Tenente Santana, que não pôde estar presente hoje por uma questão de saúde pessoal, uma questão de saúde na família. A nossa comissão, ela tem por incumbência regimental tratar de assuntos ligados ao transporte coletivo, à segurança de trânsito, à questão ambiental, a preservação e conservação e defesa dos direitos das pessoas, fauna e flora, condutas, atividades lesivas aos direitos das pessoas, área de proteção ambiental, representação da nossa comunidade. É uma gama bastante grande de trabalho, é a comissão, inclusive, que mais tem situações atentadas dentro do seu próprio regimento.
E nós gostaríamos, então, a partir de agora, com essa possibilidade de transmissão ao vivo das nossas comissões, que as pessoas pudessem também ir entendendo um pouco melhor o dia a dia aqui dos vereadores, para que elas possam, inclusive, cobrar do seu vereador o desempenho do seu trabalho, o comprometimento das atividades aqui dentro da Câmara Municipal. Fato é, doutor Lapena, que nós precisamos quebrar esse estigma de que vereador só trabalha no dia da sessão. Então, acho que nós estamos com a possibilidade dessas transmissões ao vivo de conversar melhor com as pessoas que estão em casa, de popularizar, de publicizar o nosso trabalho e, evidentemente, nos colocarmos à disposição de críticas, mas também nos colocarmos à disposição de sugestões e proposituras que possam fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Eu costumo sempre dizer de que nós não somos vereadores, né, doutor? Nós estamos vereadores. A nossa passagem por aqui, evidentemente, ela tem prazo, né? Eu, particularmente, eu conheço a idoneidade, o trabalho do doutor Lapena. Nós não temos interesse nenhum de sermos políticos profissionais, né, doutor Lapena? Mas enquanto estivermos aqui, pela vontade legítima das pessoas, nós faremos o melhor de nós daremos o melhor dos nossos conhecimentos, das nossas relações, para transformar isso em situações de melhoria para a nossa cidade. Um bom dia a todos vocês. Nós ainda estamos num momento de preparação técnica, né, doutor? Nós ainda não temos os dias fixos das nossas reuniões, nem os horários. Isso depende muito da parte técnica aqui da Câmara Municipal, mas num curto espaço de tempo nós queremos possibilitar que as pessoas saibam do dia fixo, do horário fixo e das condições objetivas da realização das nossas reuniões. Enquanto isso, nós vamos fazendo um esforço aqui para levar até você um pouco do trabalho que a nossa comissão tem feito. Um bom dia a todos, até a nossa próxima reunião.